Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Boa noite. Vamos retomar então nossa aula. Ok? Então, seguindo nas nossas aulas de sistemas e processos mecânicos, deixa eu ativar o vídeo aqui para vocês também me enxergarem. Tá? Ontem a gente estava falando sobre forjamento e a gente encerrou a parte teórica e chegou a ver alguns vídeos, né? Então, o que a gente vai fazer nesse início de aula de hoje? Vamos ver um vídeo final sobre o forjamento, né? Para a gente encerrar essa parte, aí a gente retoma na página 73 um outro processo que é trefilação. Ok? Então, vamos ver um videozinho aqui. Sempre que eu fizer algum comentário, eu vou pausar o vídeo, tá? Qualquer coisa, vocês comentem também. Olá, Nils. Tudo bom? Tudo bem. Olha só o que eu achei no porão da minha casa. Que beleza, cara. Minha mãe disse que era do meu bisavô. Sabe que uma espada dessas era feita artesanalmente? O ferreiro martelava até que a peça ficasse com a forma que ele queria. A conformação do material era feita com arte e principalmente com força. Esse processo de conformação mecânica chama-se forjamento. Tá? Então, para a gente encerrar essa parte, o que eu tinha falado? Que o forjamento, geralmente, batido por um martelete, né, ou uma prensa hidráulica ou excêntrica que a gente comentou, que a função é dar forma ao material e aumentar a resistência mecânica, sempre, geralmente, a trabalhar quente, de 0,5 a 1 vezes a temperatura de fusão do material. Em alguns casos, se trabalha morno também. E este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o forjamento. Vai ver alguns tipos de forjamento e vai conhecer os seus defeitos mais comuns. Mas o martelo e a bigorna são coisas do passado, né? Claro. Eles foram substituídos por máquinas e matrizes que permitem a produção de milhares de peças. E é isso que a gente vai começar a ver agora. Joana, você sabe o que ele está fazendo? Sei, ele está malhando o material para fazer alguma coisa. Isso mesmo. Em outras palavras, ele está conformando o material por martelamento. Mas isso tem um outro nome, né, Célio? Tem. É o forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica que deforma o material por martelamento ou prensagem. É usado para a fabricação de produtos acabados ou semi-acabados de alta resistência mecânica. Ali, né? Ali já é mais o industrial, que a gente tinha comentado ontem, aquecimento a trabalho quente no forno, e depois levado, né, por uma prensa hidráulica, geralmente a matriz fechada. Hoje em dia, o forjamento é feito através de equipamentos, pela aplicação de manual e pente de pressão, pelo martelo de forja e pela prensa. O forjamento por martelamento é feito com a aplicação de golpes rápidos e sucessivos no metal. A pressão máxima acontece quando o martelo bate no metal, decrescendo. Tá? Tá todo mundo me ouvindo? Então, só relembrando ali que a gente falou ontem dos principais equipamentos, né? Com martelo, com marreta e bigorna, aí é mais artesanal, parte de ferreiros, né? Tem os marteletes pneumático e por virabrequim, né? Aqui é um martelete de grande porte, provavelmente no sistema virabrequim, mas o comum que eu tinha comentado, esse forjamento desse vídeo que está mostrando mesmo é em matriz aberta. Mas o comum, que a gente viu o vídeo de ontem, de matriz fechada, principalmente prensa hidráulica. Em alguns casos,
prensa excêntrica. Rapidamente de intensidade, à medida que a energia do golpe é absorvida na deformação do material. O martelamento produz deformação principalmente nas camadas superficiais da peça. Pontas de eixo, discos e turbinas e virabrequins são produtos forjados fabricados por martelamento. Os martelos de forja aplicam golpes sucessivos ao metal através de uma máquina a 3 miligramas que cai independente ou é impulsionada de uma altura que varia entre 1 e 3 metros e meio. Na prensagem, o metal fica sujeito à força de compressão em baixa velocidade e a pressão máxima é atingida pouco antes da carga ser retirada. Aqui, ó, tá fazendo forjamento também, só que aqui é por prensa hidráulica, por isso que é mais devagar. Veja que a força é aplicada gradativamente. Assim, as camadas mais profundas da estrutura do material são atingidas, tornando a deformação mais regular do que no martelamento. No forjamento por prensagem, as prensas mecânicas de pulso limitado são acionadas por eixos excêntricos e podem aplicar cargas entre 100 e 8.000 toneladas. Já as prensas hidráulicas podem ter grande força e são acionadas por pistões hidráulicos. Sua capacidade de aplicação de carga fica entre 300 toneladas. Aqui já tá reforçando o industrial, né? Aqui o mais usado a prensa hidráulica e a segunda ali a prensa excêntrica. E 50.000 toneladas, mas elas são bem mais caras. As operações de forjamento são realizadas a quente, com temperaturas superiores às de recristalização do metal. Peças como essa têm que ser aquecidas uniformemente com temperatura adequada. Ao ser forjadas, modos de atmosfera controlada ou por indução. Existem materiais não ferrosos que podem ser forjados a frio. Se essa espada fosse fabricada nos dias de hoje, com certeza seria usada uma matriz. Matriz? Eu acho que para entender o forjamento, você também tem que saber o que é uma matriz. A ação de forjamento precisa de uma matriz que fornece o formato fino da peça. Elas são submetidas a altas tensões de compressão, altas solicitações térmicas e choques mecânicos. Por causa dessas complicadas condições de trabalho, as matrizes são feitas de blocos de aços liga, forjados e tratadas termicamente. E quando as solicitações são maiores, elas são fabricadas com metal duro. O forjamento é feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Aqui a gente vê que no forjamento em matrizes abertas ou forjamento livre, as matrizes têm formatos simples. Primeiro vem o corte do metal em barra, que a gente chama de corte do Blank. Depois de cortado, o metal é aquecido no forno. Aí então é feito o forjamento propriamente dito. No final a peça é resfriada e rebarbada. O forjamento livre é recomendado para a produção de pequeno número de peças, mas que tenham um tamanho grande, como eixos de navios, turbinas, virabrequins e anéis de grande porte. Tá bom, acho que eu entendi, Ananias. Mas dá para ver o forjamento livre em detalhes? Claro que dá. Olha aqui, ó. Aqui nessa ilustração, a gente vê algumas etapas do estiramento de parte de uma barra. Esta é a peça inicial. E esta, a peça final. A operação é iniciada com uma matriz de pequena largura. E o estiramento acontece através de golpes sucessivos e avanços da barra. A barra é girada a 90 graus e o processo repetido. Para conseguir este acabamento, as matrizes são trocadas por outras, de maior largura. Agora vamos conhecer o forjamento por matrizes fechadas. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. No forjamento em matrizes fechadas, o metal ganha o formato da cavidade esculpida na matriz. E por isso, existe uma forte restrição ao escoamento do material para as laterais. A matriz tem duas metades.
A metade de baixo fica presa à bigorna. E nela é colocado um metal aquecido. A outra metade fica presa no martelo, ou na parte superior da prensa, que cai sobre a metade inferior, e faz o material escoar e preencher a cavidade da matriz. A peça forjada, acabada, geralmente não é conformada em um só golpe, porque tanto a extensão quanto a direção na qual o metal vai escoar são pequenas. Por isso, para a confecção de uma única peça, são necessárias várias matrizes com cavidades correspondentes aos formatos intermediários que o produto vai adquirindo durante o processo de fabricação. A matriz apresenta uma cavidade extra em sua periferia e que tem o objetivo de conter o excesso de material que garante o preenchimento dela durante o forjamento. Esse excesso se chama rebarba e tem que ser retirado da peça logo depois por corte. Já deu para perceber que a rebarba é um dos problemas do forjamento por matriz fechada. Por isso, as matrizes apresentam calhas que evitam que a rebarba seja muito grande. Obrigado, seu Capelete. Valeu mesmo, viu? O seu Capelete sabe tudo sobre forjamento. Ele acabou de me explicar quais são as etapas do forjamento de matriz fechada para peças mais simples. Primeiro vem o corte do blank, que é o corte do metal do tamanho necessário. Depois, o blank vai para o aquecimento, realizado em fornos. Aí vem o forjamento intermediário, que é realizado quando a conformação numa única etapa é difícil. Agora, a gente vê o forjamento final, feito na matriz com as dimensões finais da peça. E para terminar, vem o tratamento térmico para a remoção das tensões, homogeneização da estrutura, melhoria da usinabilidade e também das propriedades mecânicas. Ananias, estava lendo um pouco mais sobre forjamento? Tá vendo só? É assim que a gente aprende. Na teleaula de hoje, a gente está vendo algumas coisas básicas sobre o processo de forjamento. Mas se você pesquisar, você vai descobrir coisas incríveis sobre o forjamento. Desculpa, Caio. O que é que você estava falando? Não, tudo bem. Eu estava lendo um pouco mais sobre forjamento e vi essa representação de rebarba que tinha que ser retirada com uma operação de corte. Aí eu pensei, será que o forjamento é como a laminação, a trefilação e a extrusão? É que apresenta esses defeitos típicos? Boa pergunta, Caio. Vamos agora dar uma olhada rápida nos defeitos dos produtos forjados. Falta de redução, que é... Tá, pessoal, então assim, só para fechar, ali demonstrou ali, né, quando não é utilizado matriz, eles chamam de matriz aberta, o forjamento, e ali no final ali a parte de matrizaria em matriz fechada, tá? Então aqui começa a falar de alguns defeitos de forjamento, né, rebarbação, enfim. E uma coisa importante, né, que eu salientei bastante, né, a função do forjamento é dar forma e principalmente resistência mecânica. Tá mudando a composição química? Não. Tá ficando mais duro o material? Também não. Ele tá deixando o material mais resistente. Como? No amassamento aproxima mais as moléculas. O material é o mesmo e a dureza não mudou. Ok? A penetração incompleta do metal na cavidade da ferramenta. Isso que altera o formato da peça é resultado de golpes rápidos e leves do martelo. Trincas superficiais são causadas por trabalho excessivo na periferia da peça em temperatura baixa ou por alguma fragilidade a quente. Trincas nas rebarbas ocorrem por causa de impurezas do metal ou porque as rebarbas são pequenas. Elas começam nas rebarbas e podem penetrar na peça durante a operação de rebarbação. Trincas internas, que como o nome mesmo diz, começam no interior da peça como consequência de tensões originadas por grandes deformações. Outros defeitos, como gota fria e incrustações de óxidos, podem ocorrer nesse tipo de processo. Bom, agora eu vou dar uma olhada caprichada no meu livro de estudos, porque tem muita coisa para aprender sobre os defeitos dos produtos forjados. E não dá para bobear, né? Por que você não faz como o Caio, hein? Pegue o seu livro de estudos e fique ligado. Vem aí a revisão. E a revisão? Se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um processo de conformação, o forjamento. Viu que o forjamento pode ser feito por martelamento e por prensagem. Aprendeu o que é uma matriz. E viu que o forjamento
pode ser feito em matrizes abertas ou em matrizes fechadas. Finalmente, viu alguns defeitos que podem aparecer em produtos forjados. Hoje você ficou por dentro. Deixa eu só me organizar aqui. Luan, ative o vídeo por obséquio. Então, pessoal, retomando. Então, com esse vídeo final, a gente finaliza essa parte básica de forjamento. Deixa eu ativar aqui o meu fone para vocês até me escutar melhor. Toda vez que eu ativo o vídeo, eu desativo o fone. Alguém tem alguma pergunta sobre forjamento? Alguém? Só uma. É o Rafael Garcia. No caso, pode forjar e depois fazer os acabamentos de usinagem, no caso, rosca. Sim, é rebaixo. isso. Isso que é comum. Por exemplo, o que acontece? Tu forja, tu depois pode ir para a usinagem, aí, enfim, como tu mesmo está dizendo, né? Torneamento, fresagem, furação, rosca. Depois, muitas vezes, ele passa por tratamento térmico, ou uma têmpera, ou uma cementação, enfim. E por último, pode acontecer processos de tratamento de superfície, pintura, zincagem, cromagem e assim por diante. Ok, Rafael? Ok, isso aí. Hein, Alex? Quem pergunta? Ali no processo de têmpera, tu falou que... Isso. Tu falou que ela não aumenta a dureza, ela só muda a estrutura molecular dela, é isso? Isso, a têmpera. Cementação não. Cementação sim. Aumenta o carbono. Sim. Mas isso aí é módulo 3. Tá? Ali não teve nada de têmpera ali. Ali foi só forjamento que uniu mais as moléculas por amassamento. Tá, não, só para entender o que tu tinha falado, só. Tá bom. Tá? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar a parte de forjamento? Senhores, peço que ativem o vídeo. Para quem tem problema, que já me avisou, não tem problema, né? Mas isso aqui não é uma aula de foto. Tá? Então, a parte da presença envolve ali se o aluno está participando ou não. Aí cabe a cada um, ok? Não adianta eu repassar aqui e ver várias fotos. Imagina, eu boto uma foto minha e desapareço. Ô, Alex, tô jantando aí, senão tu vai me ver comendo, hein? Quem tá falando? Agora, hein? Quem tá falando? Eu tomei café agora, tá me enxergando bem, Alex? Não, aí? Pessoal, de vez em quando não tem problema. É que sempre tem alguém que às vezes fica todos os dias, né, com o mesmo esquema de foto. Né? Lembram o Alex tá carente, hein? Que a regra é a mesma da presencial, né, pessoal? Vamos levar a sério. Não é, às vezes, que muita empresa aí tem preconceito com aula EAD, né? Vamos levar a sério. Ok, pessoal? Chega de forjamento, então? Então, se não tem mais pergunta, vamos seguir, então. Página 73. O que a gente vai falar aqui? Sobre a tal de trefilação. Ok? Se eu abrir aqui, ó, vocês estão enxergando essas barras, né? O que a trefilação faz? A trefilação faz barras, tanto quadradas, redondas, enfim, sextavadas, como está indicando aqui na imagem, tá? Faz arames. Até o Leandro Sena tinha perguntado se faz tubulações, aí eu já analisei e confirmei, faz tubulações também, né? Só que qual é a grande vantagem da trefilação? É de precisão. Se vocês estão vendo essa foto aqui, né? O que está demonstrando aqui
São barras trefiladas de precisão. Elas vão ser bem mais lisas que as laminadas e depois a gente vai ver um catálogo da Gerdau que a tolerância ao erro dimensional delas é muito pequeno. Então, essas barras, tu deixa no pátio da empresa, pode deixar 1 mês, 2 meses, elas vão pegar um pouco de ferrugem, mas vão continuar todas prateadas, assim como se estivessem cromadas, sabe? Ok? Então, retomando, para que serve a trefilação? Para fazer barras, tubulação e arames de precisão. Porque a laminação não faz isso também? Só que a laminação, ela tem... O que a gente viu na laminação? Ela tem aquela carepa, ela pega aquela cobertura de ferrugem e fica coberta toda a barra ou toda a chapa, e ela tem um erro de tamanho bem maior. Ok? Falou em trefilação, é precisão. Tá claro? Então vamos dar uma olhada como é que funcionaria isso. Definição. Trefilação ou estiramento é um processo de deformação de metal a frio. Aí, repetindo aquelas nossas primeiras aulas, né? A frio é da temperatura ambiente até 0,3 a temperatura de fusão. Pode aquecer um pouco, pode continuar, né? A trabalho a frio, desde que não ultrapasse 0,3 a temperatura de fusão. Pela passagem através de um orifício calibrado na seção menor, que há da peça bruta. Depois de esticado, o metal adquire dimensões exatas, superfície limpa e elevada resistência mecânica por causa do endurecimento por deformação. Resumindo, como é que é a trefilação? Aqui, vocês estão me acompanhando na imagem, tem uma matriz que, na verdade, o nome não é matriz, uma espécie de um funil, que o nome é fieira. Então, eles botam uma barra, por exemplo, eu vou trefilar uma barra redonda. Eu boto uma barra maior aqui, aí vai ter um carrinho num trilho, que depois a gente vai ver vídeos, que vai tracionar, esticar essa barra e forçar que passe nessa fieira. Então, quando essa barra ela afunila, passa pela fieira, ela começa a dar forma e trefilar por tracionamento. Lembrando, qual é a grande vantagem da trefilação? É a precisão de barra, o acabamento é muito bom, é muito mais lisa, porém é muito mais cara que a laminada. A indústria vai comprar as barras trefiladas, enfim, quando? Quando, digamos que no produto uma peça tenha que encaixar na outra. Em vez de repente, eu tornear aquela barra redonda, eu já tenho o diâmetro externo pronto, porque ela já é de acabamento de precisão. Ok? Então, a indústria só vai comprar barras trefiladas em último caso. Entenderam o princípio de funcionamento aqui? A barra vai estar acorrentada a esse carrinho e esse carrinho vai tracionar a barra, né? Empurrando aqui para a direita e forçar ela que passe por esse funil. O nome desse funil, que é uma matriz, o nome é fieira. Ok? Dando forma na trefilação. Quem pergunta? O Diego. Oliveira? Fala, Diego. Isso. Uma pergunta. Para ela passar ali na fieira, ali, ela já vem com rebaixo ou aquilo ali ajusta a fieira, no caso, a medida? Ela tem que ter um rebaixo, mas ela na entrada, como é semelhante a um funil, já força, né? Aham. Ah, tá. Mas vem empurrando, então, no caso da esquerda para a direita. Isso. Aí depois o carrinho só puxa. Auxilia a puxar. A função desse carrinho é puxar a barra, tracionar a barra para forçar ela a passar nessa fieira, nesse funil. Que ele está chamando de matriz, mas o nome é fieira. Ok, Diego? Tranquilo? Então a barra de início vem com rebaixo, então na ponta para poder prender no carrinho. Isso. Só que geralmente
Tá. Aí depende do processo, né? Às vezes é comum eles soldarem uma corrente para puxar e aí forçar a passagem, né? O carrinho vai puxando para a direita aqui na representação e vai forçando a passagem na fieira. E aí vai dando a fieira que vai dando a precisão e o acabamento. Ok? Tranquilo. Ok. Perfis redondos, retangulares, hexagonais. Aqui quando fala perfis são as barras, né? E outros diâmetros com até 100 milímetros, fios e tubos são comumente obtidos por estiramento a frio. Então, quais os materiais que são feitos por trefilação? Barra redonda, quadrada, hexagonal, principalmente arames, fiação, é feito por trefilação, e, em casos especiais, tubulação de precisão. Todos esses materiais só têm sentido quando a empresa deseja precisão e acabamento. Tá claro? Os principais metais trefilados são aço, alumínio e cobre, e estes dois últimos têm aplicação principal na transmissão de energia elétrica, né? Aí fios elétricos e cabos também feitos por trefilação. Ok? Processo de trefilação. A matéria-prima para o processo de trefilação é um material laminado a quente. Aqui, ó, não vamos misturar. Lembra que agora até o Diego estava comentando ali na entrada da fieira que tu pega uma barra maior, prende no carrinho e o carrinho traciona e força ali a passagem na fieira. Que barra é essa? A barra laminada. A barra laminada vai passar pela fieira e vai se transformar em trefilada. Então, a única coisa que a trefilação está fazendo é dando precisão no diâmetro, por exemplo, da barra redonda e deixando o acabamento muito bom, que é aquela aparência de cromado, né? Que mesmo tu deixando 1 mês, 2, 3 no parte da empresa, ela vai continuar como se fosse cromada, ela vai ter umas partes enferrujadas, mas ela vai continuar lisa, mesmo com os pontos de ferrugem e prateada. Tá claro? Cujo óxido é removido por decapagem. Esse material é então lavado e protegido com cal e, por último, secado. Na trefilação, a matéria-prima é estirada através de uma matriz em forma de canal. Nome: fieira. Então, aquela matriz que eu falei que é o funil, que é o que trefila por tracionamento, é fieira. Ele chama aqui trefila, também poderia ser, mas o nome mais usado é fieira. Por meio de uma força de tração, né, que é o carrinho que empurra, aplicada do lado de saída da matriz, fieira, né? O escoamento plástico é produzido principalmente pelas forças compressivas provenientes da reação da matriz sobre o material. Forma resultante, simetria circular e muito comum em peças trefiladas, mas não obrigatório. Forma resultante, simetria circular é muito comum em peças trefiladas, mas não obrigatório. Tá? Então, forma é o que eu falei. O que a trefilação vai fazer? Barra redonda, quadrada, hexagonal, tubulação, fiação, arames de precisão. E excelente acabamento, que é o que eu falei aqui na nossa imagem aqui. É bem diferente. Tu nunca vai ver uma barra laminada com esse acabamento. Só se tu tornear ela depois, não é isso? A trefilada já vem assim, passando por essa fieira. Claro até aí? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Quem? Eu não sei se eu não entendi. Não falou. Rafael? Sobre passar na fieira. Isto. Ele Fala. passa na fieira a quente ou a frio? A frio. A frio. O que ele estava dizendo ali a quente? Que a barra que vai estar aqui, ela foi laminada. E o que tu aprendeu, Rafael? Que a laminação é feita aqui? A quente.
Só que a barra que vai entrar na fieira aqui, ela está na temperatura ambiente, a frio. Aí o carrinho vai segurar a barra por corrente, enfim, tracionar e forçar a passagem na fieira, dando precisão e acabamento muito bom na barra. Então, que era a pergunta do Rafael, que é importante para todo mundo, o trabalho é a frio. Tá claro, Rafael? Ok, claro. Obrigado. Aí, como o Rafael mesmo perguntou agora, condições térmicas. Trabalho a frio. Aqui na página 73. A extremidade do material é afinada a fim de passar pela matriz e ser presa ao cabeçote de estiramento, que exerce a força de tração para a passagem do material pela matriz. O cabeçote puxa a peça em linha reta, no caso barras, tubos, perfis, enfim. Na trefilação de fios, estes vão sendo enrolados em um tambor. O princípio é o mesmo, né, para arames e fiação elétrica, só que depois vai bobinado. Nos casos de tubos, é inserido um mandril para o controle, né, claro, do diâmetro interno do tubo. Que é o que está dizendo aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ter a fieira, né? E o carrinho vai segurar o tubo laminado. Espera aí, deixa. Tinha um barulhinho aqui, a gente. Então, o carrinho vai puxar o tubo laminado, que vai passar pela fieira, né, dando precisão externa. Ao mesmo tempo, vai ter um punção interno, que vai controlar o diâmetro interno da tubulação trefilada. Então, a tubulação trefilada vai ter precisão tanto no diâmetro externo como no diâmetro interno. Ok? Trefilação de tubos. A pressão de estiramento contra uma matriz deve exercer o limite de escoamento do metal para que o material possa deslizar pela matriz, claro, né, ela vai passando por deformação plástica, e para que este não sofra um desgaste muito grande por causa do atrito provocado pelas elevadas pressões. É necessário que a peça esteja revestida com alguma espécie de lubrificante, claro, né, porque eles usam uma espécie de um lubrificante, porque ela vai afunilando na fieira, né, e ela tem que deslizar, então é um lubrificante especial, né, para trefilação, porque senão segura muito o material. Para o aço lubrificante mais usado, aí vale o da empresa, né, aquele livro, sabão grafitado, que adere à superfície do aço por meio de cal, que por sua vez é fixado por um revestimento de óxido mole deixado pelo processo de decapagem. Tá? Aqui só falando da matriz, então em trefilação a gente não fala matriz, como está indicando o desenho aqui, é a fieira. Né? Então, por exemplo, aqui está trefilando o arame, vai ter uma bobina de arame laminado, que aqui os rolos tracionadores vão tracionando para a direita, forçando a passar pela fieira, que vai dando precisão e acabamento. E aí, no final, tem outra bobina que vai bobinando o arame. Ok? As matrizes... Alex. Sim, quem pergunta? É o Maurício. Não, acho que é até isso aí que tu ia falar agora. Cada perfil tem uma matriz diferente dentro da fieira. Sim, tem uma fieira diferente. No caso, uma fieira diferente. Não vai ser a mesma fieira. Cada diâmetro, se é barra redonda, se é arame, se é tubulação, se é barra quadrada ou sextavada, e os tamanhos, né? É outra fieira. Tem que trocar as fieiras no equipamento. Sim. As matrizes ou fieiras devem ser duras, resistentes ao desgaste a altas pressões exercidas pelo material. Aí, qual é o material das fieiras? É o mesmo material das matrizes lá
por exemplo, de forjamento, aço ferramenta. É um aço liga especial, né, para ferramentaria. Claro que depois vai sofrer um tratamento térmico. A figura ilustra um tipo de matriz ou fieira e também mostra a seção transversal de uma matriz, em que podemos notar o ângulo de entrada confeccionado de maneira a permitir espaço para o trabalho do lubrificante que aderem às paredes do matriz. Vemos ainda que o ângulo de aproximação corresponde à seção da ferramenta, em que ocorre a verdadeira redução do material. A superfície de apoio serve de guia para o fio ou a barra de saída da matriz. Tá? Então, aqui só uma representação aqui, né, de uma fieira para barra trefilada redonda, aonde, o que está dizendo aqui? Que vai entrar uma barra laminada de 9,5 milímetros, o carrinho vai tracionar e forçar essa barra de 9,5 a passar pela fieira, e aí ela se torna trefilada, né, de precisão e com acabamento, aqui é livro, né, de 2 milímetros. Ok? Os materiais não empregados para a confecção da fieira são ferro fundido coquilhado, aço liga temperado, carboneto de tungstênio e diamante. Tá? Aí vale o que eu tinha comentado, né? O mais usado é aço ferramenta. Ok, senhores? Alguma pergunta até o momento? Deixa eu dar uma repassada, depois daqui a pouco eu faço a chamada. Posso seguir? Material estirado. O estiramento, quando ele fala estiramento, é esticamento, né, que é o processo de trefilação. Feito com valores de forças de tração de até 100 toneladas ou mais e as velocidades de 9 a 1.500 metros por minuto. Aí, em função da máquina, né, se tu tá fazendo um arame de diâmetro pequeno, claro que a trefilação vai ser rápida. Né? Se tu pega uma barra, sei lá, de 2 polegadas, né, a força que a máquina tem que fazer, o carrinho, assim como a força é maior e a velocidade é menor. Aí é em função da máquina e da experiência da empresa. Normalmente a redução de área obtida em um único passe é inferior a 40% de redução. Após determinado número de passes, o material fica altamente encruado, o que o torna duro e quebradiço. Claro, ele não amassa, então, de certa forma, as moléculas são amassadas também. Então, uma barra trefilada se torna um pouco mais dura. Se tu tem uma barra laminada que tem uma dureza, sofreu trefilação, ela fica um pouco mais, vou até me corrigir, um pouco mais resistente. Tá? A barra 1020 trefilada continua com a mesma composição química. Se tu medir num durômetro, é a mesma dureza do 1020, só que ela fica mais resistente, com maior resistência mecânica no trefilado. Mas a principal função do trefilado é precisão e acabamento. Assim, para que possa ser de novo trefilado, é necessário que passe por um tratamento térmico de recozimento intermediário. Tá? O que está dizendo aqui? Isso aqui é terceiro módulo, né? Um tratamento térmico recozimento, né? Que vamos pensar assim, a barra que passou na trefilação, ela ficou com maior resistência mecânica. Então, caso tenha necessidade de repassar em outra fieira, a empresa vai ter que fazer um recozimento, que é diminuir a resistência mecânica quando ela era original em laminado, né, para que ela consiga passar na nova fieira. Então, recozimento, se a gente falar de uma forma mais grosseira, é um tratamento térmico que reduz a dureza do material. Isso daí vocês vão ver melhor no módulo 3, que a gente vai ver lá que tratamentos térmicos, o comum é aumentar a dureza, mas tem de alívio de tensão, de redução de dureza e assim por diante. Classificação dos produtos trefilados.
Barras, tubulação, arame, fios. Eu tinha comentado. As barras finas são denominadas de arame ou fios. Em geral, a denominação de arame é para fins mecânicos e fios para fins elétricos. Aí aqui, né, só uma tabela de livro, né, que não quer dizer muito. Arames comuns, grossos, entre 25 e 5 milímetros, médios de 5 a 1,6 milímetros, arames finos de 0,7 a 1,6 milímetros. Enfim, uma classificação, tá? Que separa lá arames de barra redonda. Ok? Alguma pergunta até aí? Os tubos podem ser trefilados, né? Sem apoio interno, rebaixamento a fundamento, com plug, flutuante ou mandril, tá? Então, aqui teria vários tipos, né? Mas o que eu tinha mostrado lá em imagens anteriores? Que a tubulação, além de passar pela fieira, vamos pegar essa segunda aqui com o mandril passante, a fieira vai controlar, vai dar precisão no diâmetro externo. Então, por dentro, vai ter várias formas de punções, né? Aqui, ó, com mandril passante, com bucha flutuante, que é para dar precisão na tubulação no diâmetro interno. Ok? Lembrando, né? Se a indústria, se fosse o mesmo preço do laminado, acabava o laminado. Porque o laminado é uma tranqueira, né? Só que o grande problema dos trefilados é que eles são muito mais caros que o laminado. Então, a indústria sempre vai preferir o laminado. Aqui, não sei se algum de vocês já viu em alguma empresa de vocês barras trefiladas. Eu nunca vi aqui em Rio Grande. Mas tu vai em empresas de linha de produção de autopeças, enfim, aparece muito. Quando é para montagem de conjuntos de uma peça dentro de outra, ou eliminar um torneamento externo, enfim. Aí entra muito trefilado. Fieira. Então, é a matriz, a ferramenta, né, que vai passar a barra que vai ser trefilada. A fieira é constituída por 3 partes cônicas e uma parte cilíndrica, a primeira denominada cone, de entrada direcionada, e permite a lubrificação do fio. A segunda é chamada de cone de trabalho, onde o fio é deformado, e a terceira, né, vai ter uma inclinação de saída, para facilitar a saída lá da barra, vamos dizer assim. Na parte cilíndrica, ocorre o ajuste do diâmetro, ou do fio, enfim. O ângulo da fieira ou do cone de trabalho comumente tem valores compreendidos entre 5 e 25. Então, isso é curiosidade, tá? Aí agora, quando aparecer as imagens, eu explico melhor. O que vocês têm que saber é identificar o que é uma fieira e para que serve. O comprimento da parte cilíndrica varia de 0 a 2 em função do diâmetro. Os ângulos das fieiras estão associados com a ductilidade de cada material, claro, né? Em função da dureza do material. Em geral, quanto mais dúctil, macio for o material, maior pode ser o ângulo da fieira. Por exemplo, um alumínio. Por outro lado, o comprimento da zona cilíndrica é dependente das condições de atrito entre o metal e a fieira. As fieiras, para trefilar fios grossos ou médios, né? Por exemplo, é feita de metal duro com composição típica de 95 de carbonete de tungstênio e 5 de cobalto. Enfim, para fios finos, pode ser de uma fieira de diamante. Diamante é complicado, né? Isso aí eu com certeza já comentei com vocês. Por que, por exemplo, no torneamento não tem ferramenta de diamante? Porque o diamante não é o material que tem mais carbono no mundo. Então, se eu tivesse uma ferramenta de diamante torneando aço, eu ia passar carbono para a peça e a peça fica mais dura. Então, não me adianta. Então, é complicado uma fieira de diamante para trefilar aço, né? Que vai passar carbono para a peça.
A fieira é um composto básico da trefilação e compõe todos os equipamentos trefiladores. Os materiais dependem das exigências do processo, dimensão e esforços e do material a ser trefilado. Ok? Então, o principal é vocês identificar uma fieira e saber para que serve, para trefilação de barras, de vários formatos, tubulação e arames e fios de precisão e acabamento. O que estava falando lá dos ângulos, né? Tem aqui, ó, ângulo de entrada da barra laminada. Esse 2 aqui é o ângulo que começa a amassar a barra, trefilar em si, né? Para deixar com precisão no diâmetro de uma barra redonda e acabamento. Aí tem aqui um outro ângulo que é a zona cilíndrica, né? Que vai deixando lá no diâmetro que está sendo trefilada a barra, e um ângulo de saída que é para não trancar na ferramenta. Curiosidade, o principal é a fieira em si. Então, como o Maurício estava perguntando agora há pouco, né? Para cada tipo de barra, tubulação, arames, enfim, e diâmetros, tem que trocar a ferramenta, a fieira. Então aqui tem, ó, para barra sextavada, aqui está mostrando de vários tamanhos. Aqui é um tipo de uma barra em losango, um tipo de barra chata aqui, barras redondas de vários diâmetros, ou arames, e assim por diante. Fale. Isso aí vai, no caso, vai uma em cada ponta lá da matriz? Não, vamos combinar uma coisa. Uma barra de 6 metros, ela vai passar por isso aí. Vamos combinar uma coisa. No caso da trefilação, não é matriz, é fieira. Né? Ah, não, sim, a ferramenta. Se eu tô, por exemplo, aqui, ó, tu tá me acompanhando aqui no cursor da imagem, digamos sim, que nessa imagem aqui, essas fieiras fossem de barra redonda, né? Se eu pegasse essa grande aqui, sei lá, vou chutar, barra trefilada de 1 polegada, eu só vou usar essa fieira para trefilar barra de 1 polegada. Não, entendi. É uma fieira só. Para cada tamanho, para cada forma. Não, eu sei, mas eu digo assim, vai passar uma barra de 6 metros nisso aí. Entendeu? É que eu não consegui ver a ferramenta como um todo ainda, né? Como é que essa barra passa ali, entendeu? Ah, então vamos voltar aqui. Peraí, a gente está na página 76. Depois a gente vai ver vídeo também. Aqui, ó. Ah, tá, essas coisas que puxam ali. Tá. Sim, vai ter um carrinho, né? Sim. Que é o que vai fazer a força. Pode estar acorrentado, que pode estar só na entrada. Ó, vamos olhar aqui. Aqui está a fieira, que é a matriz. Sim. Aqui está, vamos dizer, a barra laminada. O carrinho vai agarrar por uma corrente, sim, enfim, aqui, e vai tracionar para a direita, forçando a passar pela fieira até os 6 metros, né? E aí ela é cortada na precisão dos 6 metros. Tá claro? Uma fieira única, só uma só. Sim. Tá claro, Maurício? Tem que ser um negócio forte para galera que sente. Ah, sim, tem que ser um carrinho, é uma força estúpida, assim. Sim. Foi fácil ali em 100 toneladas? Peraí, quem tá falando? É o Garcia. Sim, aí é em função do equipamento, né? O que eu tinha comentado, se é um arame, se é uma coisa fina, tipo um arame, um fio, a máquina é mais rápida e faz menos força. Se é barras, por exemplo, de diâmetro muito grande, é mais devagar e a máquina é outra que faz muito mais força. Que vai entrar aí toneladas de força, né? Que era o que estava citando, aí, conforme a máquina. Tá claro, pessoal, até aqui? Mais alguma pergunta? Só uma. Esses prédios antigos tem essas grades, né? Que não era feito num negócio. Espera aí, pessoal. Rafael, fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Deixa eu dar uma repassada aqui, que tem uns barulhinhos aqui. Era o Selemias, tudo bem. Fala, Garcia. Não, eu digo, será que esses
prédio antigo aí que tem essas grades, que as grades são muito boas, né? E tem um monte de anos. Será que já não era feito trefilado, assim? Eu acho que não. Eu acho que continua semelhante às de hoje, né? Pega as grades aí, é tudo em barra laminada, né? O laminado, se tu comparar, assim, é claro, de repente o acabamento deles era melhor, enfim, mas uma barra laminada vai ter a mesma durabilidade que uma barra trefilada. Tá, Rafael? Não sei se era esse tipo de pergunta que tu estava questionando. Se tu pegar uma barra de 1020, sei lá, de 1 polegada, barra redonda, uma laminada e uma trefilada, a durabilidade delas vai ser a mesma. Claro, a laminada vai ficar com aquela cobertura de ferrugem, mas vai ter uma durabilidade parecida. A diferença é a precisão e o acabamento. Ah, tá. Ok? Ok. E esse processo é muito antigo já ou não? Já, sim. Isso aqui deve ter por volta aí de uns 70 anos aproximadamente, aí 60. Não é dos mais antigos, né? Porque eles começaram a pensar em matérias-primas trefiladas, porque lembra que eu falava lá de fabricação 1 e 2 da usinagem? Qual é o problema da usinagem? A usinagem faz tudo, né, Garcia? Só que o grande problema da usinagem é que ela é um dos processos mais caros para a indústria. Então, se tu tem que tornear uma peça lá e tu compra uma barra trefilada que não precisa tornear o externo, já é uma baita de uma economia, né? Sim. Então, eles começaram a pensar nesse tipo de coisa. Que é onde entra o trefilado. O trefilado é para eliminar alguns processos de usinagem na parte externa e para encaixe de peças. Por exemplo, se eu tenho que fazer uma espécie de um parafuso quadrado, de cabeça quadrada, por exemplo, será que de repente não é interessante eu comprar uma barra quadrada trefilada e tornear só a parte redonda? Sim. Esse tipo de coisa, entendeu? Se eu pegar uma barra quadrada laminada, eu vou ter que fresar o quadrado, porque ela não é de precisão. Compreendeu aonde eu queria chegar? Eu dei o exemplo, um parafuso de cabeça quadrada. É o meu exemplo, né? Eu vou só tornear, não vou fresar. Então, eu pegaria lá uma barra trefilada quadrada e só torneia a parte redonda. A cabeça do parafuso já estaria pronta, já. Um exemplo. Entendi. Ou para montagem de peças, assim, de conjunto de peças, assim, que uma entre dentro da outra, para não precisar usinar alguma parte, esse tipo de coisa. Tranquilo, pessoal? Tá dominado esse tal de fieira aí, para que serve? Que é uma só em cada máquina, para cada tipo de barra, para cada tamanho, que ela tem os ângulos ali, né? Da entrada, do trabalho em si, de saída, que a barra tem que ser lubrificada com lubrificante especial para não se agarrar na fieira, que a fieira vai dar a precisão na barra e o acabamento. Ela vai ser tracionada por um carrinho, vamos dizer assim. Ok? Vamos fazer uma chamada aí, fazer um intervalo? Vamos. Então, Adão tá aí. Carlos. Eu vi o Carlos aí. Tô aí. Ah, tá aí. Diego Oliveira tá aí, né? Johnny tá aí. Douglas. Douglas falou que ia chegar um pouco mais atrasado. Tá. Por enquanto, eu coloco falta pro Douglas, depois ele dá um sinal de vida. O Eric, eu vi ele, tá aí. Felipe tá aí. Fernando. Tô aqui. Fernando tá aí. Jean, eu vi ele, né, Jean? Tá aí o Jean.
Josué tá aí, Ortiz tá aí, Sena, Viele. Luan tá aí? Tô. Tem foto? É, que tá escuro aqui. Tá escuro? Tá bom, Luan. Tenta evitar as fotos, não precisa estar 100%, né, mas... Então, Não, tá ligado aí, só que tá escuro. Tá aí. Lucas Vieira tá aí, que eu vi ele. Marcos Maurício estão aí. Paulo, Rafael Garcia. Rafael Luiz tá aí, que eu vi também. Rafael Paz tá aí, Ok. né? Só falta o vídeo, né, Rafael Paz? A aula é presencial mesmo, à distância. Ronaldo, não viu o Ronaldo? Ronaldo tá aí? Bom, por enquanto eu coloco falta. Tá? Walter, se tu vê aí o Ronaldo, diz para ele dar um sinal de vida. Tá ok, tá ok. O Walter tá aí e o Tainan. Tainan tá aí? O Tainan tá com problema no áudio. Deixa eu só ver se ele tá por aí. Meu Deus, como é difícil esse negócio de aula online, de enxergar os alunos na presencial. Não tem frescura, né? Bom, o Tainan, por enquanto, eu coloco falta. Qualquer coisa, dá um sinal de vida. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um intervalo aí dos 10, 15 minutos, a gente retoma? Tá bom. Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, retomando aqui nossa aula. A gente está falando, então, de trefilação, né? Para barras, tubulação, arames e fiação de precisão, que vai ser tracionado ali, né? Por meio de uma fieira. Então, a gente parou aqui na página 77. Ok? Deixa eu só ver aqui. Na página 77, aí fala um pouquinho aqui de arames e fios, né? O método envolvido na trefilação de barras, vergalhões e arames são basicamente os mesmos, tracionamento, né? Passagem na fieira, embora os equipamentos utilizados variem para diversos tamanhos e produtos. O processo de trefilação de arame de aço inicia-se uma bobina de fio máquina laminado, né? Esqueçam a quente, quando ele igual nas páginas anteriores, né? Quando tu vai trefilar uma barra redonda, é a frio. Só que a barra que vai entrar na fieira é uma barra laminada que, passando pela fieira por tração, se torna trefilada a frio. E com diâmetros mínimos de 5,5. O fio máquina, em geral, apresenta microestrutura não homogênea com defeitos superficiais, sendo necessário submetido previamente a um tratamento térmico de recozimento. Relembrando que eu tinha falado que vai ser o terceiro módulo, fabricação 3, tratamento térmico. Existem vários tipos de tratamento térmico. Esse recozimento aqui não é para dar dureza ao material, é para deixar homogêneo o material. O que é deixar homogêneo o material? Deixar o material com a mesma dureza em todo o seu comprimento, né? Enfim. Posteriormente, é decapado a fim de eliminar a carepa do arame, que pode resultar em defeitos superficiais no produto ou desgaste da fieira. A decapagem química convencional é realizada pela submersão do fio máquina em ácido sulfúrico ou clorídrico. O óxido de ferro é atacado pelo ácido, entra em solução à medida de gás hidrogênio e é formado na superfície. O que está dizendo aqui nessa decapagem, né? Vai ter ali
ferrugem ou sujeira, enfim, no arame laminado. Então ele passa num banho químico de aço para deixar limpo, para passar na fieira e ser trefilado. O fio máquina é mergulhado em um tanque de água para enxágue e em seguida em um tanque de cal ou de bórax. Tá? Esse aqui é o mesmo princípio, né? Em muitas empresas de linha de produção, quando está fabricando peças por conformação mecânica, usinagem, enfim, ele tem que passar por um processo de limpeza para depois ir para uma pintura, para uma cromagem, para uma zincagem eletrolítica, enfim. Né? Então, tem empresas que usam jato de granalha para limpeza de peças, para depois uma pintura, só que o problema do jato de granalha é que deixa marcas na peça, e tem empresas que eu já vivenciei isso, que fazem limpeza de peças em banho químico, né? Para tirar ferrugem, sujeira, enfim. Este revestimento servirá como absorvedor do lubrificante da trefilação por via seca e também para neutralizar qualquer ácido remanescente da decapagem. Para estiramento a seco é utilizado graxa ou pó de sabão como lubrificante, né, para a passagem ali da fieira, né, para o material não se agarrar, né, na fieira. Então aqui, só demonstrando aqui as bobinas de arame laminado, que vão sofrer banho químico para tirar essas ferrugens, essa sujeira, que depois essas bobinas vão passar na fieira para ser trefilado. Tá claro? Velocidade de processo, aqui vai citar, mas aí vale para qualquer máquina, equipamento, é complicado, né? O que a gente tem que saber? Se são barras de diâmetros maiores, a máquina vai ter que ser de maior porte, vai fazer muito mais força, que vai chegar a toneladas, e a velocidade é menor. Se é arames finos, a velocidade é maior e a máquina faz menos força. É isso. A velocidade de trefilação pode variar conforme o equipamento e o tipo de material, claro, né? É bem diferente tu estar trefilando um aço que vai fazer mais força do que um alumínio que faz menos força. Em seguida são mostradas algumas velocidades. Então aqui só questão de livro mesmo, né? De 600 a 1.500 metros por minuto para fios de aço, rápido. Para 1.200 a 2.500 metros por minuto para fios de cobre. Claro, né? O cobre é mais macio, então é muito mais rápido. E de 10 a 100 metros por minuto para barras. Claro, as barras, as máquinas, o carrinho lá vai ter que fazer toneladas de força para tracionar a barra. Em compensação, tudo é o inverso, né? Na mecânica é igual a um redutor. Quanto mais força, mais devagar. Quanto mais rápido, menos força. Tá claro? Os esforços são predominantes na compressão indireta, com atrito entre matriz e o material a trefilar. A lubrificação por imersão ou por aspersão, e os tipos de lubrificantes são secos, no caso de sabões sólidos, ou em pó úmido com soluções ou emulsões em água, em óleo, em água, por pastas e graxas. Tá? Então, o que vocês têm que saber? Que para passagem, se tu vai trefilar uma barra, tu vai botar uma barra laminada, que o carrinho vai tracionar, passar pela fieira para trefilar. E na fieira tem que se colocar um lubrificante para o material não se agarrar, né, na fieira. Só isso. Ok? Nessa parte aqui é só curiosidade mesmo, né? Porque aqui entraria um projetista que trabalha numa empresa, numa Gerdau, por exemplo, que faz barras trefiladas, além de laminadas, né? Então, o que é essa fórmula monstro aqui? É para te saber. Então, aqui vai ser só curiosidade, também não vou cobrar isso de vocês. Só para saber qual é a força que o carrinho tem que fazer para puxar uma determinada barra para trefilar. Então, o que está dizendo aqui? A carga de trefilação
é essa tensão de escoamento do material, esse σE, né? Que é um valor tabelado que tu olharia num catálogo da Gerdau. O aço 1020 tem uma tensão de escoamento, tabelado. O alumínio tem outro, e assim por diante. Cada material tem outro. Igual. Aí entra aquela matemática de segundo grau, né? Logaritmo da divisão entre a área inicial, vamos pegar aí uma barra redonda laminada que vai entrar na fieira, o diâmetro é maior, A0, dividido pelo diâmetro, ou a área, né? Tu vai pegar o diâmetro e calcular a área de depois a barra trefilada. Então, o A0 é a área da barra trefilada que vai entrar e o A1 é a barra que depois foi trefilada e diminuiu o diâmetro. Então, A0 dividido por A1. Mais 1 mais. O que é essa letra grega aqui? O coeficiente de atrito. Quem vai definir o coeficiente de atrito? É um valor tabelado também. Quem é que passaria mais fácil numa fieira? O aço ou o alumínio? O alumínio passa mais fácil na fieira, não é isso? Então, o coeficiente de atrito do alumínio é mais baixo, ele passa mais fácil. E esse valor do coeficiente de atrito, por exemplo, do alumínio, é tabelado. Aí tu joga aqui. Vezes, aí entra trigonometria com tangente do ângulo da fieira. Que a gente não viu ali, a gente não precisa decorar que tem vários ângulos ali, em função do que? Além do diâmetro da barra, enfim, do material que vai trefilar. Aí, ângulo de abordagem também da fieira, e aí tem aqui, que é essa letra, aí tu vai multiplicando, né? Cotangente do ângulo da fieira vezes o fator de deformação vezes a área final do trefilado, da barra redonda. E esse fator de deformação, tu teria que usar essa outra fórmula aqui, que é 0,87 mais 1 menos esse R aqui, que ele chama de redução de passe, que é medido, vezes o seno do ângulo da fieira. Ok? E aqui fala aqui, né, de um cálculo de deformação do material na fieira. Resumindo, para que serviria esses cálculos que estão aqui? Para te achar esse tal de PT. O que é? Qual a força que o carrinho lá vai fazer para tracionar uma barra que vai ser trefilada? Quando usariam isso daí, caso vocês fossem lá do setor de engenharia do Gerdau, no setor lá de trefilação. Curiosidade, tá? Tranquilo até aqui? Então, isso eu vou repetir muito, né? Não tem... se vocês acharem necessidade, a gente pode até fazer um cálculo, né? Mas não é prático e não é usual. Só nesse caso mesmo, trabalhando no setor de engenharia no Gerdau, no setor de trefilação, para descobrir qual é a carga que o carrinho vai... qual é a força que o carrinho vai fazer para tracionar a barra que vai ser trefilada. Ok? Aí é aqui o que está dizendo, né? Aqui está a fieira, né? A barra laminada vai ser puxada pelo carrinho, trabalho a frio, aonde a fieira vai amassar, né? Vamos dizer assim, vai afunilar e vai deixar ela com precisão e com acabamento, conforme o material, que é a tensão dele. Ok? Ô, Alex. Quem pergunta? Alex. Maurício. Fala, Maurício. Isso aí tem limite de espessura? De redução? Não, eu digo essas feiras, assim, ela vai até uma barra X, X milímetros. A maior que poderia? Isso. Cara, eu já vi barra trefilada até 2, 3 polegadas. Mas tá. com certeza deve ter maiores. Mas 2, 3 polegadas de barra redonda, eu já vi já. Ok? Aí só... Tá. Eu posso...
Tu viu ali que a minha resposta foi vaga? E muitas vezes minha resposta vai ser vaga. Porque o que acontece? Daqui a pouco, Maurício, antes de encerrar a aula de hoje, eu quero abrir um catálogo da Gerdau. Então vai ter lá, barra redonda trefilada. E aí vão ver eu e tu qual é a maior barra que a Gerdau vende. É, só por curiosidade mesmo. Não, vamos ver qual é a maior barra redonda trefilada que a Gerdau vende. Que aí responde com precisão a tua resposta. Tá, tranquilo. O estiramento é uma das etapas de operações complexas de estampagem de chapas finas. Aqui só, cara, é uma representação muito tosca aqui do tracionamento da trefilação, tá? Deixa quieto isso aqui, que isso aqui não resolve muito. Na página 80, o que está dizendo aqui? Isso aqui tá só curiosidade também. Estricção e estiramento. O que acontece na trefilação? O material, a barra laminada não é forçado a passar pela fieira e ela tem que começar a amassar e escoar para se transformar em trefilado de precisão e com acabamento? Então, o que acontece? Alguém sabe me dizer que imagem é essa? Em que matéria vocês viram isso? Hein? Insights materiais, não? Resistência dos materiais. Isair? Isso, a resistência, eu acho que foi o Senna que falou, resistência até ver alguma coisinha, mas o principal é em ensaios. A trefilação não está tracionando a barra? O carrinho não está puxando, tracionando? Então não teve lá um ensaio que vocês viram lá, ensaios de materiais, o ensaio de tração? O que o ensaio de tração faz? Não, ele está analisando a peça? Não, ele está analisando o material. Então, em muita parte, para quem trabalha em setor de engenharia, em trefilação, tu tem que fazer uma análise do ensaio de tração do material que seria trefilado. Então, o que está dizendo aqui? Isso aqui é um gráfico do ensaio de tração. Então, aqui está um corpo de prova, por exemplo, tu está analisando a tração do aço 1020. Então, a máquina de tração está tracionando e fica essa parte reta aqui. O que é essa parte reta aqui? Deixa eu só colocar mudo alguém aqui, Provsec. A parte reta é a deformação elástica, que é a primeira imagem aqui. O que é a deformação elástica mesmo? O efeito mola. Cuidem para não se confundir. O efeito mola é para dobramento. A gente está falando de trefilação. A deformação elástica é quando tu entorta ou amassa o material, por exemplo, a mola, e ele volta como era antes, não é isso? Só que na trefilação, como todos os processos de conformação, eu tenho que deformar plasticamente. Eu não quero a deformação elástica, eu quero a deformação plástica. Então, a máquina de ensaio continua tracionando e, a partir do início dessa curva aqui, ele começa a fazer a deformação plástica e vai aumentando a carga. Só que aí no corpo de prova vai reduzindo o pescoço e a máquina vai fazendo menos força, até que aqui em F se rompe. Ok? Então, o que a trefilação busca? Ele busca o limite, aqui não está bem claro na imagem, o limite entre a elástica e a plástica, que é onde começa a plástica e o material começa a passar na fieira. O limite entre a elástica, que é a reta do gráfico do ensaio de tração, e começar a curva, é a estricção. Então,
Numa trefilação, qual é a força necessária lá para a barra passar na fieira? O limite entre a reta da deformação elástica e o início, que é o que interessa para a trefilação, da deformação plástica. O nome disso, esse limite, é estricção. Tá claro? Vocês, como técnicos, como é que analisariam isso se trabalhasse com isso? Fazendo um ensaio de material, um ensaio de tração do material que vai ser trefilado. Curiosidade, aí, caso vocês trabalhariam aí na Gerdau, no setor de trefilados. O limite de conformação do estiramento pode ser estabelecido pelo fenômeno de estricção. Quem pergunta? Alô? Sena. Fala, Sena. Uma dúvida aí. É o Sena? Pode falar. A estricção não é no terceiro desenho ali, ô Alex? Não necessariamente. Geralmente, não sei se falaram bem em ensaios. Ele começa com uma reta, que é a deformação elástica, e geralmente aqui, tá vendo na imagem aqui meu cursor? Sim. Geralmente aqui tem um zigue-zague, que é onde ultrapassa o limite e começa a deformar e não voltar mais, que é o elástico. Esse zigue-zague que não aparece aqui na imagem é a estricção. O correto seria isso. O que na verdade fiquei com dúvida porque eu tinha em mente, como eu tinha aprendido, que a terceira imagem ali, quando até fala aí, acontece o pescoçamento ali, né? Que seria a partir do M aqui, né? O M é quando começa a diminuir a força e formar o pescoço no corpo de prova. Né? Mas o mais correto é a estricção, é o limite. Tá? Até fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Estricção, redução da seção transversal. Cara, aqui eu tenho minhas dúvidas. Eu vou fazer melhor, eu vou analisar melhor isso, Sena. Porque aqui até confirmo o que tu diz no livro aqui. Mas para mim, que é no regime de escoamento que começa a passar ali da deformação elástica. Mas eu vou confirmar contigo para ficar melhor, tá, Sena? Tá me ouvindo? Tranquilo. Então vamos seguir. Estou ouvindo, tranquilo. A estricção é a redução das dimensões da seção transversal provocada pelas cargas de tração do processo. No estiramento deve ser evitada a estricção localizada, que é a redução da seção transversal, comumente conhecida por empescoçamento. Aqui, que é o que o Sena está falando aqui, a terceira imagem, aí é ensaio de tração, né? Não estou falando aqui da trefilação. Aqui é no ensaio de tração que reduz o diâmetro do corpo de prova e começa a reduzir a carga na máquina. E uma estrutura metálica sujeita à tração que ocorre a partir de um limite de resistência. A tensão se concentra nessa região, e aí é o que diz aqui que na quarta imagem, que é a carga final, que é a mínima aqui, que é no momento que rompe o corpo de prova, aí no ensaio de tração. Ok? É comum haver gradientes de deformação em operações de estiramento. A região que deforma mais se torna mais encruada e a deformação é transmitida para um elemento de volume vizinho. Se o coeficiente de encruamento for suficientemente grande, haverá redistribuição para deformações ao longo de toda a peça e esta suportará mais deformações antes que a estricção localizada se inicie. Corrigindo, Sena, tens razão.
O zigue-zague que eu tinha falado é o limite de escoamento entre a deformação elástica e plástica. Na estricção, que reduz aqui o diâmetro do corpo de prova do ensaio de tração, não vamos misturar com a trefilação, a partir do M vai reduzindo a carga. O que está dizendo aqui, comparando com a trefilação? Que o carrinho da trefilação, quando o cara que está projetando a trefilação, ele tem que buscar a menor força que o carrinho vai fazer. Então, ou seja, ele vai buscar a carga do ensaio de tração, que o carrinho vai fazer menos força. Ou seja, aonde começa a dar começa a diminuir o diâmetro do corpo de prova, né? Porque no ensaio de tração ele analisa o material e tem a informação dessa carga e tensão para projetar na trefilação a menor força que o carrinho vai fazer e escoar melhor o material. Ok? Alguma pergunta até aí? É isso, Sena? Eu acredito que sim, né? É isso? Agora Confirmando. entendemos. Confirmando, sim. Só para a gente não se atrapalhar, né? O final da reta acabou a deformação elástica. Ok? O início da curva começou a plástica. Só que na trefilação não vai buscar a maior força, porque senão o carrinho vai fazer muita força. Ele vai buscar essa área intermediária aqui, que é onde reduz a força do material para escoar, e o carrinho fazer menos força e escoar pela fieira. Então ele busca essa, aí entra a experiência da empresa, essa tensão, carga aplicada aqui, onde reduz o diâmetro no ensaio de tração, para fazer menos esforço no carrinho e escoar melhor o material. Aí corrigindo, estricção. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Equipamentos. Tá? Equipamentos é complicado falar, né? Porque, por exemplo, ele pode ter garras ou, por exemplo, para barras, o mais comum é aquele carrinho que traciona a barra, né, e vai passando pela fieira. Então, aqui está falando mais, né, na parte de arames e fios, que vai ter uma bobina laminada, que vai ser tracionada, que vai passar por uma fieira, e vai ser rebobinada o arame trefilado. Então, aqui abaixo são mostrados desenhos esquemáticos e fotos de equipamentos de trefilação. Então, aqui não está detalhando bem, aqui também para arames, né? A gente vai ver um videozinho agora em seguida que a gente consegue visualizar melhor isso, né? Aqui os desbobinadores ou bobinadores depois no trefilado, né? Aqui uma representação também de arame que serve para fio elétrico, por exemplo. A bobina laminado, nesse caso aqui vai passando, aí um exemplo, depende da empresa e do que está fazendo, vai passando por etapas de redução e trefilação em várias fieiras, né? Aí até o final o bobinamento do arame trefilado. Ok? Que exemplos, né? De máquinas de trefilação de arame. Ok? Então vamos ver um videozinho aqui. Para a gente enxergar um pouco melhor. Então ele representa aqui um carrinho que vai agarrar a barra, né? A barra que vai entrar, por exemplo, vai ser uma laminada, vai estar a temperatura ambiente, ou seja, trabalho a frio, e o carrinho vai puxar e forçar para passar para a fieira. E aí começa a trefilar, né? Qual a finalidade?
deixar a barra com precisão e acabamento. Ali ele está demonstrando a fieira que ele está usando, né? Ó, colocando fixação do carrinho e vai trefilando. O que ele está trefilando aqui, se eu não me engano, é tubulação. Aí já é de menor porte, mas com umas metalúrgicas menores, né? Então vai ter um punção interno para controle do diâmetro interno da tubulação. Isso, tubulação. Ô, Alex. Espera um pouquinho, deixa eu acionar o meu fone. Quem fala? É o Maurício. A trefilação é sempre externa. No caso... só externa a trefilação? Não, assim, ó. Quase 100% dos casos é externa. Barras e arames e fios. Que é sólido, né? No caso de tubulação, ela faz externa e interna. Porque vai ter uma função dentro da tubulação. Ok? Ah, tá. Tá, ok. Pessoal, alguém tem uma pergunta dessa parte básica aí de trefilação? Ah, bem lembrado, né? Oh, foi bom ter falado, Maurício. Falasse, me lembrei de ti. Estão enxergando aqui um catálogo? Então vamos lá. Se vocês, por exemplo, um dia precisarem, enfim, aí depende do fornecedor, né? Peraí, teria que ter um barulhinho aqui. Deu. Precisarem ver, por exemplo, um catálogo da Gerdau, vocês podem botar lá no Google, lá, Gerdau, catálogos Gerdau, que a Gerdau libera de graça todos os catálogos, tanto de materiais como de matéria-prima. Ok? Então, o que está dizendo aqui? Barra redonda Gerdau. Tem ali um desenho de um redondo e um diâmetro. Então, bitola, então a menor barra que todo mundo está enxergando, de 1/4, que é 6,35. E nessa página aqui tem maiores, tá? Esse aqui é um resumido. Nessa página aqui, o maior é de 4 polegadas e 1,16, ou seja, 103,19. Pergunto para vocês, nessa página da barra Gerdau, é laminado ou trefilado? Hein? O que vocês acham? Laminado. Quando em qualquer laminado, catálogo, não fala nada, é laminado. Em qualquer catálogo de matéria-prima, quando não falar nada, é sempre laminado. Tá claro? Falei isso já, né? Hã? Certo. O que foi? Já falei isso. Peraí, ô pessoal, falem claro, eu só tô Foi o que eu ouvindo. disse, né? Os caras tão bravos. Ah, foi o Johnny?
Então, foi o que o Johnny disse. Toda vez que... Senhores, vamos acompanhar a aula, senhores. Então, toda vez que não disser nada, a barra é laminada. Então, aqui, claro, como é 1020, se for um material diferente, tem que entrar em contato com o revendedor para ver se tem outro material. Então, aqui, barras laminadas de 1/4 a 4 polegadas e 1/16. Alguém sabe para que serve esse quilos por metro? Hein? Para saber o valor de venda? Peso, né? Para saber o peso. Para saber o peso, preço, porque o que acontece? Isso aqui tem duas utilidades. Uma é para saber o peso para o cara da expedição, para planejar lá o carregamento nas transportadoras, e a segunda para ver o valor, porque eles sempre vão fornecer assim, quantas tu quer? Sim. O preço é, sei lá, R$40 o quilo. Então, por exemplo, quanto custa uma barra, por exemplo, uma barra de 6 metros de 1/4? É só tu fazer 0,25 vezes 6 metros. 0,25. Então, uma barra de 1/4, ela vai pesar 1,5 kg. Então, se tu entra em contato com um representante, o vendedor, enfim, e ele diz um preço lá, R$30 o quilo, é só pegar o peso total, por exemplo, eu peguei o peso de uma barra de 6 metros e multiplicar pelo preço do quilo, vezes 30. Então, se fosse R$30 o quilo, uma barra de 1/4 de 6 metros iria custar R$45, porque é 1,5 kg. Tá claro? Só curiosidade aqui que é interessante. Então, seguindo aqui, barra chata laminada, mesmo princípio. Barra quadrada laminada. Aqui perfil especial que ele chama de tribar, que é esse triângulo aqui. E aqui já mudou. Barra trefilada. Então, teria que ver o catálogo completo, Maurício, mas nessa página aqui, a Gerdau fornece de barra 4,76, que é a menor quadrada, até 2 polegadas. Estão acompanhando? Outra coisa. A barra trefilada vai ser muito mais cara, porque é de precisão. Repararam que aparece aqui? Tolerância. Então, se eu comprar da Gerdau uma barra quadrada de 2 polegadas trefilada, a precisão dela no quadrado é de mais 0, a tolerância, a menos 0,18. Vocês têm noção que é isso? Se o setor de qualidade da empresa de vocês medir essa barra... Menos com pentelho de sapo. Se o setor de qualidade da empresa de vocês medir essa barra e for diferente disso, dá para pedir reembolso, porque isso aqui a Gerdau garante. Então, quer dizer que a maior medida dessa barra de 2 polegadas é de 50,8 e a menor medida é de 50,61. É isso? Não é isso? Então, aqui está confirmando. 70, 80. Isso. Então, está aqui confirmando, né? A barra trefilada vai ser de precisão e no catálogo vai fornecer a tolerância para cada barra que vocês precisar. Ok? Assim como o peso nominal para saber o peso dela. Barra redonda trefilada, mesma coisa. Ó, a menor aqui, ó, Maurício, de 3,97 de diâmetro. E a coisa já mudou de figura. Lembra da tua pergunta? Tu consegue barra trefilada da Gerdau de 100 milímetros, quase 4 polegadas. 4 polegadas é 101,6. Bastante, né? Sim. Então,
para te Sim, ter já é certeza maior que aquela outra. se analisa, né, no catálogo. E mesmo essa de, vamos arredondar aqui, de 4 polegadas, olha a tolerância. De 0 a menos 0,22 milímetros. Tem noção que, porra, uma barra de 4 polegadas tem essa precisão? É só o trefilado que consegue isso. O laminado, uma barra dessa bobeia pode variar quase 1 milímetro. Pô. Variação é quase nada, né? Quase nada. Aí aqui é Só garantido. para não dizer que é exato mesmo, tem essa variação. Sim. Aí vai seguindo aqui, ó, barra sextavada, trefilada, mesmo princípio, e assim vai seguindo. Tá claro, pessoal? Tá claro. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, tranquilo. Vamos dar uma repassada na chamada. Então, quem eu não falar nada está com presença. Bruno Freitas não veio, Bruno Soares não veio, Danley e Diego Nunes não vieram. Douglas, tá aí? Tá aí o Douglas, te vi agora. Idenilson não veio, Jefferson não veio. Nerossi e Patrick não veio. Ronaldo, tá aí? Tava aí antes. Eu vi o Ronaldo aí, cara. 10 minutos antes tava aí. Tá aqui, ó. Ronaldo, pro obséquio, ative o vídeo. O Tainan que eu não vi hoje. Tainan não tá aí, né? Por enquanto eu coloco falta. Então, assim, pessoal. Hoje a gente viu mais um processo de conformação mecânica da disciplina, a trefilação, que é para acabamento e principalmente precisão em barras, tubulação e arames e fios, que o princípio é por tracionamento que passa na fieira. Paramos na página 82. Amanhã a gente vai começar a ver extrusão. O princípio é parecido, que é o que a gente vai ver amanhã da trefilação, né? É uma barra que vai passar por uma espécie de uma fieira, só que ao invés de ser tracionado, ela é empurrada por um cilindro. Aí é o exemplo que eu tinha dado para vocês da esquadria de alumínio. Ok? Sim. Mas amanhã a gente vê isso daí. Ok? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Não esqueçam de avaliar lá os vídeos, até que eu tinha falado para vocês, da parte do YouTube, para os donos avaliar, para ver se vale a pena seguir ou não no IAD. E se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente encerra aqui e amanhã a gente retoma aqui na página 82 em extrusão. Ok. Ok, pessoal? Boa noite, Igor. Então, até amanhã. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Igor. Até amanhã. Barranco, colega.